Mulher grávida é assassinada com tiros de pistola calibre .45 na zona norte da capital. O que ocorre aqui nessa área, aqui nossa apresentação, é muito aquela questão da lei de silêncio, né? Ninguém quer falar. O que a gente conseguiu ainda colher de algumas pessoas foi que ela chegou num táxi, e duas pessoas pegaram, abordaram ela e fizeram esse disparo contra a mesma. Na zona oeste, 4 jovens são flagrados desmontando motonetas em Mangue. O motor é 150, o garfo é 200, o guidão é 50, essa parte aqui é mais 50 e o zero é 200. 2 jovens são presos depois de assaltar ônibus no bairro das Rocas. Mandando eu não desligar o ônibus, ligar o ônibus e sair um ônibus, normalmente. Mas eu tava tão nervoso que eu estanquei o ônibus e um ficou com a faca perto do meu braço e jogando pra cima do cobrador. O cobrador dando dinheiro e ele jogando a faca do meu lado, sem olhar. Jogando a faca pra pegar em mim. E eu parado, só pedi a Deus pra me tirar daquele sufoco. Ônibus da linha 08 é assaltado ao passar pelo bairro Bom Pastor. Semana retrasada eu fui assaltado na segunda-feira, um feriado. E aí agora como é que fica para trabalhar? 2 assaltos na mesma semana? 2 assaltos na mesma semana. Vou ainda fazer 4 anos de empresa, esse é o 3º assalto. Não tem como, né? Que a impunidade aí o pessoal dificilmente é pego quando é pego. Não dá em nada. Pessoal menor ou maior, independente que seja, mas não passa um mês preso, né? Não tem como melhorar. Só rezar para que nada não aconteça o mal mesmo, pior, se machucar ou até mesmo a morte. Onda de assaltos tira a paz de quem convive no bairro Cidade Alta, em Natal. Essas cigarreiras que aqui, as estudantes, os estudantes que aqui também, eles se dirigem às suas casas e, no entanto, são assaltados e não se vê uma polícia na rua. Olá, boa tarde a você que está em Natal, você que está na região metropolitana, em todo o Rio Grande do Norte. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Depois de Salatiel de Souza, que fez aquele balanço geral, é hora de botar o Cancão pra viar. E vou contar um negócio a você, viu, Bragão? O Cancão andou piando, mas rapaz, velho, só tu vendo, velho. Andou piando com força. Viu que melhorou, velho? Viu que melhorou? Rapaz, o cara manja da parada. Simbora, a primeira de hoje, meu amigo Guga do Carro Velho. Mulher é executada com tiros de pistola calibre .45 no bairro Nossa Senhora da Apresentação, zona norte da capital. Detalhes com o repórter Tiago Medeiros, o Zóio de Gato. Na tela. Nilziane Priscila da Silva, de 24 anos, foi provavelmente atraída para o chamado cheiro do queijo. A mulher foi executada no final da noite desta terça-feira com pelo menos 2 tiros de pistola calibre .45 a curta distância. Um dos tiros atingiu a cabeça dela e o outro as costas, o que para a polícia indica que o assassino queria ter certeza que a vítima não sobreviveria. As informações a respeito do crime ainda são preliminares. Alguns moradores aqui da rua Portal das Fronteiras informaram à polícia terem visto o exato momento em que a mulher chegou em um táxi. Logo depois, ela foi executada por 2 homens, que, segundo as pessoas, fugiram no mesmo carro em que a mulher chegou. Policiais militares do 4º Batalhão que foram ao local tiveram dificuldades para isolar a área do crime e pouco conseguiram colher de informações que ajudassem a esclarecer a motivação do assassinato. O que ocorre aqui nessa área, aqui nossa apresentação, é muito aquela questão da lei de silêncio, né? Ninguém quer falar. O que a gente conseguiu ainda colher de algumas pessoas foi que ela chegou num táxi, e 2 pessoas pegaram, abordaram ela e fizeram esse disparo contra a mesma. Não souberam informar se essas pessoas estavam com ela dentro do táxi ou se estavam aqui esperando ela já de tocar, alguma coisa do tipo. E se evadiram nesse mesmo carro. Apesar de Nilziane usar aliança e aparentemente estar grávida, nenhum companheiro ou familiar dela esteve no local durante a perícia. O caso vai ser encaminhado para investigação na delegacia do bairro. O que me chama a atenção aí nesse caso é que o calibre da arma usada nesse crime, comumente, a exemplo da .40, é usado em crimes contra devedores do tráfico. Como nossa reportagem não levantou absolutamente nada sobre a vida dessa moça, que estava grávida, na verdade, um duplo
homicídio, né? Mata a mãe e mata o bebê que ela estava esperando ali. E até agora, absolutamente, nem uma pista sequer dos executores. E um sindicalista foi assassinado no final da tarde desta terça-feira no centro de Parnamirim. Veja os detalhes de mais este crime agora na tela do Alerta com ele, o homem que arrocha o coloral. Betânia Bezerra. O sindicalista João Alexandre Alves Neto, de 40 anos, foi executado no final da tarde desta terça-feira no centro de Parnamirim. A vítima estava dentro de um veículo Corolla quando foi surpreendido por homens que se aproximaram em um carro preto e atiraram no vidro do lado do motorista, acertando João Alexandre. Pessoas que estavam nas proximidades e testemunharam o crime acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Os socorristas chegaram a retirar João Alexandre de dentro do carro para fazer o atendimento. Ele não resistiu e morreu na calçada. De acordo com populares, os bandidos estavam em um Corolla preto de placas não identificadas. João Alexandre era presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Parnamirim e estava com o carro estacionado na frente da sede da entidade quando foi surpreendido pelos atiradores, que até agora não foram localizados. Nem no assassinato daquela jovem, nem na execução do sindicalista, há pistas dos assassinos. E nós devolvemos dinheiro da segurança pública, dinheiro não utilizado no combate ao crime e aos criminosos. Temos notícias, eu recebi ontem a informação, quero até ver se alguém aí da Polícia Civil me confirma, que, por exemplo, na 5ª DP não tem escrivão, está sem escrivão na 5ª DP. Se tivesse como viabilizar o aparato policial com pessoas, com equipamentos, com veículos, provavelmente nós não estaríamos devolvendo um conto sequer, um centavo sequer. Enquanto isso, a bandidagem age de forma impune, a exemplo do que eu vou dizer para vocês agora. Presta atenção, presta atenção. 4 jovens foram detidos. Aliás, neste caso aqui, nem tanto, porque esse caso aqui, talvez essa rapaziada aí não tenha nada a ver com a história do Brasil. Olha só, eles foram flagrados pela polícia desmontando umas motonetas, né, que estavam, e eles estavam em um mangue lá no bairro Bom Pastor. Foram conduzidos à delegacia e disseram que compravam aquelas motos para arrumar um dinheiro com a venda das peças. Eles desmontavam para vender as peças. Vamos prestar atenção muito bem nessa história que o Tiago Medeiros conta agora. Tiago. O grupo foi detido por policiais militares do 9º Batalhão no exato momento em que desmontavam as 2 motonetas para revender as peças. Eles estavam no mangue, às margens da BR-226 e não reagiram à prisão. Tínhamos em patrulhamento no QM6 e um companheiro informou que alguns elementos entraram com as motos no mangue e estavam desmontando. Ao chegar ao local, verificamos que realmente estavam desmontando as motos e já tem algumas desmontadas, já motor separado de moto, e recebemos uma ligação do celular de um dos elementos, uma pessoa encomendando o motor, que a gente tentou montar a campana, mas infelizmente não tivemos sucesso não. Só trouxemos os que estavam desmontando as motos. Pela manhã, o CIOSP tinha alertado as guarnições da área da existência de 3 motonetas provavelmente roubadas, que estavam abandonadas nas proximidades. Mas como o sistema de verificação de queixa de roubo estava fora do ar, as numerações dos chassis não foram conferidas. À noite, elas não estavam mais no mesmo lugar, e os policiais suspeitam que sejam aquelas que o grupo desmontava. Mas apesar dos indícios, Alisson Martins nega o furto.
Ele, que já responde a processo por roubo de motonetas, disse que tinha comprado as duas sucatas por R$500 e que pretendia lucrar 300% deste valor. O motor é 150, o garfo é 200, o guidão é 50, essa parte aqui é mais 50 e os aros 200. De quem são essas motos, já que ela não tem queixa de roubo? Era minha, mas que eu comprei para vender algumas peças e botar as peças na minha moto. E tu comprou a quem essas Então, motocicletas? vamos lá da 4, no mercado da 4. Pagou quanto em cada uma? R$500 todas as duas. No momento da abordagem dos policiais, vocês inclusive chegaram a receber uma ligação de um comprador do motor, não é? Essa pessoa ia pagar quanto no motor? Pagar 250. Mas não apareceu depois que soube que vocês estavam com a polícia. Não. Além dele, outro jovem de 18 anos e 2 adolescentes tiveram que explicar ao delegado de plantão o porquê de estarem desmontando as motonetas no mangue. Como nenhuma das duas motonetas tinham queixa de roubo, o delegado de plantão entendeu que não havia fundamentação legal para manter os 4 jovens presos. Eles foram soltos logo após prestarem esclarecimento. Entretanto, as duas motos serão encaminhadas para a delegacia do bairro, para que a equipe de lá possa apurar se elas realmente foram compradas ou se são fruto de roubo. Olha, como eu disse a vocês, nesse caso, nem tanto, porque não tinha queixa nenhuma de roubo contra as motonetas. Os jovens, em princípio, não estavam ali cometendo nenhum tipo de crime. Isso não era um desmanche ilegal. Eles, conforme o rapaz relatou, compravam as motos, talvez já inservíveis, né? Não tinha mais serventia nenhuma, lembrei do ministro, do ex-ministro Magal, inservíveis. Não tinha mais, servia mais para porcaria nenhuma, o cara desmonta, vende as peças e ganha um dinheirinho. Foi o que eu entendi na matéria. Os rapazes foram detidos porque a polícia achou aquela atitude ali suspeita. Mas esse rapaz, esse jovem aí, ele não, paguei, foi lá no mercado da 4, 250 conto em cada uma, aí fica fácil. A polícia vai lá, confere, comprou, comprou a quem? Comprei a fulano. Fulano, você vendeu, eu vendi. De onde você comprou? De lá. Papá, pega a origem e acabou. Não tem queixa de roubo, não tem nada. Os caras estão montando. Então, até aí, não tem crime nenhum. Repito, até aí. Vamos ver o desenrolar desse caso e talvez esses rapazes aí não tenham nunca foram presos, não tem passagem nenhuma pela polícia. Talvez nesse caso também não tenham cometido nenhum tipo de crime. Olha, uma revista realizada no CDP de Candelária acabou na apreensão de um vasto material. Detalhes com o repórter Betânia Bezerra na tela do alerta. Maconha, celulares, carregadores e cachimbos usados para o consumo das drogas. Todo esse material foi apreendido durante uma revista realizada por agentes penitenciários e policiais militares na noite dessa terça-feira, nas celas do Centro de Detenção Provisória de Candelária. De acordo com a administração do CDP, os presos que foram flagrados com os produtos responderão sindicância. Ao todo, são 89 detentos em apenas 4 celas. E segundo a direção do local, as revistas estão sendo feitas a cada 30 dias e todos são submetidos a um regime criterioso e exigente de organização. Olha, o ônibus é assaltado ao passar pelo Bom Pastor. O ladrão estava dentro do coletivo e quando chegou no bairro, anunciou o assalto. Veja agora mais uma na tela do Cancão. O segundo alvo dos bandidos foi um ônibus da linha 08, que faz o trajeto Redinha-Mirassol. O crime ocorreu minutos depois do primeiro, no quilômetro 6 da BR-226, bairro Bom Pastor. Você já tinha sido assaltado anteriormente? Semana retrasada eu fui assaltado na segunda-feira, um feriado. E aí agora como é que fica para trabalhar? 2 assaltos na mesma semana? 2 assaltos na mesma semana. Vou ainda fazer 4 anos de empresa, esse é o terceiro assalto, não tem como, né? Que a impunidade aí o pessoal dificilmente é pego quando é pego. Não dá em nada, pessoal menor ou maior, independente do que seja, mas não passa um mês preso, né? Não tem como melhorar. Só rezar para que nada não aconteça o mal mesmo, pior, se machucar ou até mesmo a morte. Entrou no carro como passageiro normal, chegando na roleta, ele já foi sacando a faca, pedindo ao cobrador dinheiro, pedindo mais dinheiro. O cobrador por, sei lá,
teve a surpresa, quando ele se deparou já com a faca, a única reação que ele teve foi de ir para cima do cara. Tomou a faca do rapaz, o rapaz já saiu, meio que teve a surpresa, né? Não foi como ele estava planejando. Pegou o que ele pôde pegar de dinheiro, que estava na frente do bobeiro, e já foi saltando já pela mesma porta, pela porta dianteira. Ação muito rápida. A atitude impensada do cobrador poderia ter lhe custado a vida e não é a recomendada por especialistas em segurança. Uma passageira reconheceu o assaltante como sendo o mesmo que pela manhã tinha roubado um outro ônibus também da linha 08, mas o jovem não foi encontrado pela polícia. Aí, lá no Bom Pastor, o cara tá lá registrando a ocorrência. Talvez o bandido que investiu contra esse ônibus tenha sido o mesmo que assaltou o outro da linha 08 pela manhã. Aí à noite também teve, né? Antes desse daí, teve outro lá nas Rocas, que eu chamei de surfando na onda do crime. Dois jovens, um conhecido por surfista e o outro morcego, foram presos na noite desta terça-feira depois de assaltar o ônibus lá no bairro das Rocas. Foram presos no Beco do Releixo, viu? E o repórter Tiago Medeiros tem mais detalhes. Surfa nessa onda, Tiago! Rafael Robson Lucena da Silva, apelidado de Rafael Morcego, e Caio Johnny Rocha de Souza, o surfista, foram presos no Beco do Releixo instantes depois de assaltarem um ônibus da linha 85 na noite desta terça-feira. Com os dois, os policiais recuperaram todo o dinheiro tomado no assalto, mas um terceiro suspeito conseguiu escapar. Ficou no degrau, entendeu? Mandando eu não desligar o ônibus, ligar o ônibus e sair um ônibus, normalmente. Mas eu tava tão nervoso que eu estanquei o ônibus e um ficou com a faca perto do meu braço e jogando para cima do cobrador. O cobrador dando dinheiro e ele jogando a faca do meu lado, sem olhar. Jogando a faca para pegar em mim. E eu parado, só pedi a Deus, não me deu nada daquele sufoco. O terceiro saiu andando já, correndo. Porque ele viu que vinha uma viatura da Rocan. Foi quando eu saí no ônibus e eu até atrapalhei aqui a contramão para entrar para cá para a delegacia. E graças a Deus aí foi 3 elementos fora da rota do assalto, né? O assalto aconteceu exatamente neste terminal de ônibus aqui vizinho à Feira das Rocas. Depois que os bandidos fugiram, o motorista manobrou pela contramão e foi até a rua Hildebrando de Góes, onde pediu ajuda aos policiais militares do 1º Batalhão. Mas foram policiais do Batalhão de Choque que patrulhavam aqui o bairro que iniciaram a perseguição. 2 dos 3 bandidos foram presos no Beco do Releixo. Ao perceberem que iriam ser presos, os 2 abandonaram a faca usada para render as vítimas e se entregaram. Mas na delegacia de plantão Zona Sul, Morcego tentou responsabilizar apenas o surfista pelo crime. Um amigo tava na parada lá, aí teve um negócio aí, eu peguei, saí correndo aí, pegaram. Aí só, depende do negócio só de Deus, né? Ele sabe o que tá fazendo aí, pronto, só o que tem pra dizer. Você estava na parada, você não participou do assalto então? Eu fiz só olhar a filmagem aí e dizer aí, né? Só olhar a filmagem que ele vai saber na filmagem aí. Mas se tu não participou do assalto, por que é que tu saiu correndo? Eu fiquei com medo, né? Só olhar na filmagem aí que precisa saber. Ele participou então com você do assalto? Não, sei que eu tava lá. E aí como é que foi? Tu subiu no ônibus, foi você que abordou o motorista, o cobrador com a faca? Foi ele? Como é que foi? Eu pedi só o dinheiro e pronto, eu vim embora. Era você então quem estava com a faca ameaçando o cobrador? O caba assumiu, o outro escorregou ali no sabão. Mas pessoal, ele tava, viu? Que ele tava. Só não quer dizer. Aí, o delegado investiga direitinho e vê quem tava, quem não tava. E quem estava tem que pagar. Tem que pagar. Nesse instante, inclusive, ainda deve estar havendo uma reunião lá na DGPOL para tratar exatamente desse assunto. Assaltos intermináveis aos ônibus que circulam na nossa capital. Depois a gente passa mais informações sobre isso, para ver como é que ficou essa história. O que é que a polícia vai fazer para dar um instante nisso? Para meter o pé no freio desses caras? Porque, amigo, ninguém aguenta mais. Nem motorista, nem cobrador, dos ônibus que tem cobrador, nem passageiro. Porque daqui a pouco, ninguém mais vai querer estar andando de ônibus nessa cidade. Ela vai preferir sair correndo das Rocas para Parnamirim do que de ônibus, que corre menos risco de ser assaltado.
Olha, e o casal foi preso no conjunto Abolição 1, em Mossoró, com droga avaliada em R$5.000. Detalhes na tela do Cancão com a repórter Samara Nogueira. José Freire Duarte, 58 anos, e a companheira Maria Lucineide Rosa de Lima, 39, foram presos no início da tarde da terça-feira, no bairro Abolição 1, com meio quilo de crack. Depois de uma denúncia e de 5 dias de monitoramento, a ação de policiais militares ainda apreendeu uma balança, 2 tesouras, uma faca e um rolo de papel filme usado para embrulhar a droga na hora da venda. Alguns documentos de terceiros também estavam na posse dos acusados, mas, segundo a polícia, eles pertenciam a compradores. A polícia militar encontrou o casal em uma vila aqui da rua Francisco Sales, que funcionava como um depósito de ferro velho. No momento da abordagem, os dois faziam a entrega de drogas para um viciado. Segundo José Freire, realmente o depósito existia, mas nós temos informações que lá realmente era um ponto de venda de drogas e usado também para os usuários consumir a droga dentro desse depósito de ferro velho. José Freire e Maria Lucineide ainda não tinham passagem pela Delegacia Especializada de Narcótico. Ele foi encaminhado para a cadeia pública, enquanto ela seguiu para a Penitenciária Estadual Agrícola Mário Negócio. A pedra de crack está avaliada em R$5.000. Por isso, o delegado Rafael Arraes acredita que há mais gente por trás do casal. Provavelmente essa droga é de um traficante maior, né? Pela fisionomia deles, a gente nota que são viciados em droga. Provavelmente vendia a droga para ganhar pedra de crack para consumir, sustentar seu vício, né? Era o Ravengar, era velho ali. É o casalzinho arrumado. Olha, na Cidade Alta, aqui em Natal, a falta de segurança é uma rotina que incomoda moradores, comerciantes e frequentadores do bairro, como mostra agora o repórter Betânia Bezerra. Na tela. Quem depende do transporte coletivo nas paradas de ônibus da Cidade Alta, na verdade, é uma coisa absurda. Porque nas paradas, os assaltos acontecem constantemente. As pessoas vivem amedrontadas. Essa parada que eu estou aqui, onde fica aqui na Praça João Tiburcio, e fica exatamente bem em frente aqui ao 1º Distrito Policial da Cidade Alta. Nessa parada que nós estamos, muitos assaltos já aconteceram. Em plena luz do dia e à noite, aí é que a situação se complica ainda mais. Por quê? Porque as pessoas têm medo de vir à noite aqui para essa parada para pegar o transporte coletivo. Medo da escuridão, porque isso aqui fica totalmente às escuras à noite. Nessa praça tem apenas um poste para fazer a iluminação. Vários assaltos aqui. Morro de medo de estar aqui, ficar sozinha. E à noite então? À noite é pior. Precisamos imediatamente de providência de órgãos competentes para dar segurança e para que pais de famílias que precisam se locomover todo dia, depende do transporte, tenham mais segurança. Essas cigarreiras que aqui, as estudantes, os estudantes que aqui também, eles se dirigem às suas casas e, no entanto, são assaltados e não se vê uma polícia na rua. E agora preste atenção, porque hoje é